Olá, sou Joãozinho da Costa, 34 anos agora, neste momento. O que eu trouxe aqui à PT é um projeto chamado Atos Isolados, né? Que é uma peça que é um dueto entre mim e o Mavá. Trouxemos ela porque achamos que é uma peça também que já trabalhamos já há algum tempo e que já estreou também bastante. Quando é que estreou? Estreou em novembro de 2023. Ou seja, já vai fazer quase 2 anos. E a última vez que nós apresentámos foi nas Gaivotas, precisamente, que foi quando foste ver. E até então nunca mais tínhamos feito a peça, e tirando agora aqui a PT para apresentá-la. E é uma peça que nós gostamos bastante de fazer, porque é uma peça que nos diz muito, que fala muito sobre a nossa realidade, fala a realidade de quem vive na periferia de uma grande cidade como a Lisboa, e as dificuldades que tem para ter acesso à própria cidade, né? E estamos a falar a única coisa que nos liga à cidade são os meios de transporte. A escassez dos meios de transportes que nos leva para a cidade, mesmo quando é nos horários laborais, é difícil. Enquanto mais nos horários mais de lazer, que o torna ainda quase impossível, quase inexistentes, né? Mas basicamente é isso, é esta dificuldade de viajar, de atravessar de um lado para o outro, né? No fundo também há uma exploração da ideia do tempo e da Sim. condição. Sim. É quase como uma condição, por um lado, de precariedade e de isolamento, e por outro também de solidão, ou seja, há muitas mensagens subjacentes a esta ideia pendular, de andar de um lado Sim. para o outro, dependente dos transportes públicos. Sim, porque há uma coisa que é o tempo. Quando temos uma situação de trabalho bastante precários, né, como maioritariamente as pessoas que trabalham na zona periférica, o que acontece é que o tempo dedicado ao patrão é o tempo superior dedicado à sua vida propriamente pessoal e à vida familiar, né? E esse tempo cria vazios dentro da própria pessoa e dentro da sua família, o que faz com que não haja um cuidado com ela própria. E há a necessidade aqui do cuidar, do alerta, do cuidar. E se calhar não devemos despender maioritariamente o nosso tempo a um patrão. Mas isso também nos é condicionado à dificuldade que temos dos transportes, né? Porque são 8 horas de trabalho, e se formos contar o tempo que uma pessoa que vive na periferia para ir trabalhar, contando como horas de trabalho, estamos a falar que são 12 horas no total ou mais, né? Porque se somarmos mais 2 horas a ir e mais 2 horas para voltar, já é bastante tempo. Estamos a falar que são 12, e depois o tempo de chegar a casa, cuidar dos seus e cuidar de si mesmo. Que tempo é que resta para cuidar mesmo de si? Para né? estar Antes consigo. Exatamente. E esta peça, o percurso de pesquisa, tu foste às tuas próprias histórias, de certa forma. Não, de certa forma, porque isto também partiu também muito de uma observação, né, do cotidiano, do diário, e de uma experiência pessoal também de viver o transporte, de andar nos transportes, de atravessar para a margem de Lisboa e perceber a dificuldade dos transportes e ver corpos em bastante estados de decadência total, né? Cansados, mas prontos também para mais um dia de trabalho, apesar principalmente nós conseguimos ter essa percepção no regresso à casa, né? Que maioritariamente os corpos estão todos a dormir no transporte. E às vezes também no ir também estão a dormir. E, ou seja, percebes que o sono incompleto em casa tentam completar esse sono no transporte, nesse transporte, mas é 15, 20 minutos não chega para completar um sono. No fundo, a tua peça também faz uma crítica social à condição do trabalhador e das cidades, não é? Porque isto também é uma realidade muito associada às cidades. Sim, é uma realidade associada muito às cidades, e isso é verdade. Mas imaginemos que você trabalha digamos assim, num teatro, e que faz trabalho de limpeza, é um trabalho digno como os outros, mas que aquele sítio, aquela instituição, aquela entidade, não vês como a tua porque não tens tempo para ir lá, mas você vai lá trabalhar, limpar, estás a perceber? E depois não há um momento, não há um dia sequer em que te dizem as pessoas, ou que programam, dizem, não, hoje vem assistir simplesmente o espetáculo. Não vais trabalhar, vens assistir simplesmente um espetáculo. Ou seja, isso também é um quebrar de parede, é um quebrar também das relações de trabalho, não é? As pessoas trabalham nos lugares, mas os lugares não lhes pertencem. Não lhes pertencem. Simplesmente só vão lá, limpam e depois voltam para casa.
Mas, por exemplo, se eu limpar um teatro e depois no dia a seguir ir para lá ver uma peça de teatro, já me Tens faz, outra relação tenho com outra aquele relação lugar. com aquele lugar. Não fui trabalhar, fui simplesmente quebrar paredes, digamos assim. É isso. Exato. E quais são as tuas expectativas da PT? O que eu espero com a PT é conseguir com que o espetáculo circule mais um tempo, né? E que tenha mais datas e que possa também crescer também como espetáculo, como todos os outros espetáculos, né? Que precisam de tempo e espaço para crescerem. Os atos isolados também não fogem disso. Necessita também desse espaço para crescer como os outros espetáculos, que é para poder ser mostrado ainda numa alta qualidade de performance e de entrega também total, né? E porque quanto mais récitas tu puderes fazer, também mais testas o próprio espetáculo. Exatamente. Não é? Quanto mais testamos, mais coisas conseguimos meter, né? E mais coisas mais sumo conseguimos tirar do próprio espetáculo, né? E nós também mais internamente conseguimos divertir, porque o que nós esperamos com o PT é chegar a um sítio que nos permita divertir constantemente ao apresentar a peça, em que não tenhamos que estar a preocupar-nos com marcações, até de seguir para ali, tens que fazer uma coisa muito mais cerebral, mas para ser também uma coisa que já tão mecânica, mas é que parte também do mecânico e que torna a ser natural, né? Em que possas desfrutar do erro e que transformes o erro numa outra coisa, né? É como aquela célebre frase das ciências, nada se perde, tudo se transforma, né? É quando nós chegarmos a este estado, é este estado que nós queremos atingir com a PT. É chegar a um estado em que tudo se transforma, tudo é matéria, tudo é vida, né? E Atos Isolados é uma peça que está cheia de vida, não está morta, não é estanque. Se ela precisa de circular. Exatamente. Olha, uma última pergunta. O que é que te inspira hoje? Difícil, porque hoje tive assim, digamos assim, o início do dia bastante difícil, bastante agitado, né? Porque controlar as emoções de vir para ensaiar, que é para depois apresentar, e a agitação de ter que ir dormir tarde e depois acordar cedo. Se calhar eu diria que a tranquilidade depois de tudo, se calhar eu diria que a tranquilidade. Né? Tranquilidade pode ser inspiradora. Sim, pode ser. Pode Ok. ser, definitivamente é. Muitas vezes é muito inspiradora a tranquilidade. É bem pensado. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigada.